Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma grande caixa d'água foi esvaziada a 1/3 da sua capacidade e mais tarde, do que sobrou, foram retirados 3/4. Sabe-se que após esses procedimentos, restaram 20 mil litros de água na caixa. Qual é a capacidade total desse reservatório em milhares de litros? Bom, então foram feitas aí duas retiradas, tá? A primeira retirada, olha só, a primeira retirada ela foi uma retirada, esvaziou de forma a ficar 1/3 da capacidade. Então a primeira retirada foi o quê? Foi de 2/3. Por quê? Porque ela foi esvaziada a 1/3. Ela não foi esvaziada em 1/3. Ela foi esvaziada a 1/3, ou seja, para 1/3. Ela ficou com 1/3 da sua capacidade. Logo, a retirada foi de 2/3. Rapidamente aqui, ó. Se aqui eu tenho a caixa d'água e eu faço a retirada, tá? De forma que fica 1/3 aqui, ó. Ela ficou com 1/3. Quanto eu retirei? Eu retirei 2/3. Então, esse é o raciocínio de fração complementar no inteiro. Tá? Então, reduziu-se a 1/3, logo a retirada foi de 2/3. E a segunda retirada, ela foi feita de retirar 3/4. 3/4 do que sobrou. Olha só, a segunda retirada, 3/4 da sobra do que ficou na caixa após a primeira retirada, que logicamente é o que? 1/3, como ele diz, né? Foi esvaziada a 1/3. Então, esta sobra aqui, ó, já vou anotar aqui até com outra cor. Esta sobra aqui eu sei que é 1/3. É o que ficou na caixa depois da primeira retirada. Muito bem. E aí, o que sobrou na caixa depois dessas duas retiradas, olha só aqui o esquema que eu estou construindo. Ó. A sobra, né, na caixa depois das retiradas é igual a 20 mil litros. Pergunta, então, a capacidade total da caixa. E é isso, eu vou chamar de x. Bom, e agora aqui eu venho a construção. Olha só. A primeira retirada, como é 2/3, então isso é 2/3 do total, 2/3 de x. Lembra que esse d aqui, ó, em fração, representa vezes. 2/3 vezes o x, isso resulta 2x sobre 3. Então, isso aqui, ó, é a primeira retirada. A segunda retirada, 3/4 da sobra. 3/4 de... Lembra que foi 1/3? Que foi a sobra? Está aqui, ó. Então, 3/4 de x sobre 3, de 1/3 do que sobra. Aqui também, né, esse d é vezes, então 3/4 vezes x sobre 3. Pode cancelar aqui, olha só, esse 3 com esse 3. E aí eu tenho aqui x sobre 4. Então, as duas retiradas, a primeira 2x sobre 3, para que fique 1/3 na caixa, e o segundo 3/4 do que sobrou, 3/4 de x sobre 3, 3/4 de 1/3, que resulta x sobre 4. Bom, então as duas retiradas, olha só, agora eu vou somar as duas retiradas. 2x sobre 3 mais x sobre 4. Isso resulta, mínimo múltiplo comum é 12. 12 divide por 3 é 4. 4 vezes 2, 8. 8x. Mais 12 divide por 4, 3. 3 vezes x, 3x. E aqui eu tenho 8x mais 3x, 11x sobre 12. Isso aqui é o total de retiradas, tá? Vou colocar assim, ó. Retirou, tá? Retirou-se 11x sobre 12. Então, se isso foi o total de retiradas,
Usando o conceito, mais uma vez, de fração complementar, quanto ficou na caixa? Olha, se eu tiro 11 de 12 da caixa, quanto fica? Fica 1 de 12, aquela mesma história. Se eu pego isso aqui, ó, e divido em 12 partes, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Se eu tiro 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu tiro 11, quanto fica? Fica 1. Fica 1 de 12. Então, ficou 1x sobre 12. Isso que ficou, olha só, é a sobra final de 20 mil litros. Então, eu vou estabelecer a igualdade aí. Eu vou dizer que x sobre 12 é igual a 20 mil litros. Para isolar esse x é igual a 20 mil vezes 12. X é igual a 24 com mais 5 zeros. Aliás, com mais 4 zeros. Então, dá 24, 240 mil. 240 mil litros. Isso se refere ao total de litros na caixa, ou seja, 240 mil litros, 240 milhares de litros, e a alternativa é letra E. Ok? Então é isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.